Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então vamos tentar calcular a tangente vamos aplicar um operador de derivada em relação a x aplicado sobre a tangente de x. Uma maneira de resolver utilizando a definição, limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre tangente de x mais ΔX menos tangente de x, todo esse termo dividido por ΔX. Nós mostramos durante a aula imediatamente anterior a essa que a tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B posto no numerador dividido pelo 1 menos tangente de A multiplicado por tangente de B ocupando o denominador. Então, aqui nós podemos escrever tangente de x mais ΔX, podemos escrever como tangente de x mais tangente de ΔX dividido por 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX. Temos esse resultado. Pois bem, então, substituindo esse resultado na definição da derivada, do operador de derivada, nós temos então limite quando ΔX tende a zero, tangente de x mais tangente de ΔX, todo esse termo dividido por 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX, aqui está, menos tangente de x e todo esse termo dividido por ΔX. Pois bem, então, como podemos escrever aqui o limite de quando ΔX tende a zero, é tal que nós temos tangente de x mais tangente de ΔX menos tangente de x multiplicado por 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX, todo esse termo dividido por 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX, e aqui o ΔX multiplicando. Muito bem, então podemos escrever limite quando ΔX tende a zero, aqui tangente de x mais tangente de ΔX menos tangente de x multiplicado por 1, tangente de x, menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então nós temos tangente de x elevado a expoente 2 multiplicado por tangente de ΔX, todo esse termo dividido por ΔX no denominador multiplicado por 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX. Muito bem, aqui tangente de x menos tangente de x é zero, então nós temos limite quando ΔX tende a zero de tangente de ΔX mais tangente de ΔX, e aqui multiplicado por tangente de x elevado a expoente 2,
todo esse termo dividido por ΔX no denominador e multiplicado por 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX. Vamos encerrá-la nesse ponto para nós verificarmos o que podemos fazer para continuar o desenvolvimento, pois estou percebendo um certo grau de complicação, nada trivial, então conquanto considere-se as dificuldades algébricas com relação a essa operação, tentarei no intervalo entre essa aula e a próxima tentar verificar, ajustar as notas de aula de modo a apresentar uma solução razoável e definitiva para a derivada em relação a x aplicada sobre a função tangente de x. Muito obrigado a todos.